Estamos recebendo hoje Dr. Alain Arquette, da cidade de Pato Branco, no Paraná. Dr. Alain é médico homeopata, conferencista espírita. Vamos conversar sobre Jesus, nosso caminho para Jesus. Olá, Alain, estamos muito felizes de ter você no programa. Muito obrigado pelo convite, para nós é um momento muito honroso. Muito obrigado. Muito obrigada. A doutrina espírita tem Jesus como modelo e guia para a humanidade. O que isso significa? Tudo. Sem o nosso mestre, que está no leme, sem esse governador espiritual que rege toda a movimentação na Terra, o que seria? Um homem notável, que trouxe ao mundo informações jamais vistas. O amor por excelência, o terapeuta. Ele tem uma frase que é o nosso tema: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, falar de Jesus é algo que nos comove profundamente, porque é o ser mais notável que aqui esteve na Terra. E o ponto fundamental do caminho para Jesus é nosso caminho para Ele, porque Ele já nos deu o caminho ao dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então qual é o nosso caminho para Ele? Estarmos como estamos, nervosos, irritados, ambiciosos, avarentos, vaidosos em excesso, ciumentos, orgulhosos, seria um caminho para Jesus? Psicologicamente, não. Não é esse o caminho que Jesus gostaria que nós seguíssemos, mas o caminho da verdade, o caminho do bem, o caminho do amor, o caminho da pacificação, o caminho da compreensão, que tanto Ele promoveu. Ele foi grandioso, talvez um dos maiores psicopedagogos, se não o maior psicopedagogo que apareceu na Terra, cuja frase contundente dessa psicopedagogia, que nos traz um benefício como alunos da sabedoria dele, ao dizer: vós sois deuses, podereis fazer o que eu faço e muito mais, se quiserdes. Nos dando a oportunidade pedagógica e psicológica de alcançar o seu desiderato, alcançar o seu caminho, que é o caminho da perfeição, da iluminação, do bem, da paz. Esse é o Jesus que nós aprendemos a amar. Aquele Jesus que, no auge do seu processo, da passagem na Terra, onde no momento da crucificação dolorosa, olhou para o alto e disse para Deus: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Chamando-nos, e com razão, de que ainda não estávamos preparados para as grandes verdades, que éramos crianças, que não era para Deus considerar aquilo, para perdoarmos-nos. Esse é o exuberante Jesus, que nós ainda não buscamos alcançá-lo através do caminho. Esse caminho para Jesus é a nossa responsabilidade. Ele já fez a parte dele, através do seu Evangelho. Nós é que temos que agora buscar o caminho para Ele. E como podemos encontrar esse caminho, Alain, em um mundo de tantas turbulências e apelos exteriores que nós estamos vivendo? Paulo de Tarso, em Romanos e Gálatas, ele falou muito sobre isso. Houve um momento da vida de Paulo de Tarso que ele chamou de o lado escuro da sua personalidade. Paulo de Tarso vivia o que nós vivemos, as imperfeições, esse lado escuro psicológico. E ele lecionou uma frase muito interessante ao dizer: o mal que eu não quero fazer, eu faço. E o bem que eu quero fazer, eu não faço. Demonstrando esse lado escuro psicológico que ele vivia. Que nós também. Quantos de nós deseja fazer o bem e a gente não consegue? Mas o mal é fácil.
porque ainda não estamos ligados a esse caminho divino. Até que esse caminho cristão, até que em Gálatas, Paulo disse, depois de vencida toda a sua prova, e vivo, não mais eu, mas sim Jesus em mim. Então é essa busca de alcançar esse Jesus interior. E quando Jesus nos disse, e nós somos cristãos, e dizemos que seguimos-lo, às vezes eu penso que a gente segue apenas no exterior. Ou a gente tenta seguir na dor, porque no dia a dia... Mas é tão clássico o que ele disse no colóquio com Pilatos: meu reino não é deste mundo. Ora, se o reino dele é deste mundo, e eu o sigo, e ele é o meu caminho, que reino é o meu então? Que reino que eu vivo? Então é entender o reino. Eu estou na terra, não sou da terra. Eu estou Alain, não sou. Eu estou médico, não sou. Eu sou um espírito em processo de evolução, tentando buscar um caminho para Jesus. E quando ele nos convidou a refletir sobre uns maiores caminhos, ao dizer, o reino dos céus está dentro de vós, aonde buscar? Aonde iremos buscar o reino dos céus, se ele falou que está dentro de vós, ou seja, dentro de nós mesmos? Então é um momento de nós buscarmos esse reino íntimo também, modificar o nosso mundo interior, tentar encontrarmos-nos conosco e fazer as perguntas, sim. Eu estou fazendo o meu caminho para Jesus da forma como eu ajo no lar? Eu estou no caminho para Jesus na forma como eu trabalho no meu ambiente de trabalho? Eu estou no caminho de Jesus na via pública, com os amigos, nas escolas? São perguntas que nós deveremos fazer para que esse mundo cristão interior possa ressurgir em nós, possa ser criado, se aqueles que ainda não conseguiram ressurgir. Mas esse mundo interno é necessário. Não há mais como a gente postergar isso, para que nós possamos entender as dificuldades. Eu lembro muito bem de um filho que voltou para Deus, e certa vez num programa de televisão, a repórter perguntou para ele, por que diante de tantas adversidades, de tantas problemáticas no mundo, de tantos sofrimentos, e mesmo com as religiões, ensinando tantas coisas boas, e as pessoas não aprendem, continuam na diversidade, parece que o que se aprende nas religiões não avança. A que se deve isso? Perguntou a repórter para ele. Ele era muito conciso, não é que meu pai que falava bastante. Ele respondeu claramente e bem devagar, é que nós estamos cristãos, não somos. E há um abismo entre uma coisa e outra. Eu estava no bastidores, Ivone, eu senti um baque. Falei, meu Deus, que menino, olha o que ele me falou. E aqui ele me remeteu a entender esse caminho para Jesus. E que nós devemos ainda, se quisermos entender esse caminho, só há uma saída, buscar em nós mesmos. Porque o nosso reino, o reino interno, é que nos pertence. Segundo a palavra dele, o reino dos céus está dentro de vós. Alain, como caminhar em direção a Jesus, vivendo em dificuldades de relacionamento dentro do próprio lar, pois que é o local onde normalmente se encontram muitos conflitos. A reencarnação, como sabidamente conhecida, é um processo de reajustes entre as pessoas que necessitam do reajuste. Deus, que não é gente, não é mesmo? Colocou-nos, muitas vezes, um grupo familiar em que as criaturas têm dificuldades. E aquele momento de dificuldades, a gente não para lembrar que é um processo de reajustamento, de necessidade de cada espírito de encontrar-se consigo mesmo para o resgate anterior. Ninguém está ali ao acaso.
Então, nesses momentos, é importante lembrar de Jesus, como citamos há pouco, que o meu reino é deste mundo. Lembrar de Jesus que o reino da terra é uma escola abençoada para buscar o progresso dos espíritos. Então, servir-se desta oportunidade que está havendo, como há pouco eu disse do meu filho, que partiu, mas foi uma alegria imensa tê-lo conosco os 27 anos. A gratidão a Deus, a Jesus, por tê-lo conosco. Às vezes acontecem coisas que não são boas, às vezes há intrigas familiares, problemas graves em família. É necessário, nesse momento, lembrar das lições de Jesus, para que nós possamos fazer o autoencontro e fazer o encontro da compreensão com esses familiares. E aí vem a grande colocação. Se nós não buscarmos o amor, não chegaremos a Jesus. Então, o caminho para encontrarmos nessas dificuldades, quando um pai, uma mãe tem um filho problemático, um filho rebelde, um filho envolvido em drogas, é hora de lembrar de Jesus. Orar, relembrar suas lições e fazer a prática, silenciando sempre, não escandalizando nunca. O que acontece nos lares normalmente? Acontece algo de ruim, parece que o mundo acabou. Escandaliza-se. A recomendação dos benfeitores espirituais é que nesse momento é necessário não escandalizar. Calma. Vamos ver o que podemos fazer para acalmar tudo isso. Isso é estar em Jesus. Se nós não entendermos este homem, não chegaremos a lugar nenhum. Como eu disse, é o ser mais notável que a Terra já teve. Sua história é até hoje lembrada em todas as civilizações posteriores à sua vinda. É o homem mais conhecido na Terra. Quem não conhece Jesus? Todos conhecem, mas poucos compreendem. Então é necessário compreendê-lo, levá-lo ao seu coração. Sem o pieguismo daquele Jesus na cruz, tirá-lo da cruz, trazê-lo ao coração, entendendo as suas lições nobres. Sede mansos e pacíficos. Amai a Deus sobre todas as coisas. Meu reino é deste mundo. Enfim, as lições que ele trouxe para dentro de nós. E aí a gente consegue entender o dinamismo do existir e compreendendo as dificuldades que temos quando ocorrem as divergências dos lares ou em qualquer outro local de atividade humana. Alain, e qual é o grande obstáculo para essa caminhada para Jesus? O orgulho. Orgulho. Os espíritos nos têm alertado algo que fica mais prático para o nosso telespectador, que a criatura humana anda distraída com relação aos valores superiores. Nós estamos orando e não vigiando. Ora-se bastante até, mas se vigia-se quase nada. Então, essa distração tem feito um obstáculo muito grande para que nós possamos acrescer ao conhecimento das necessidades que temos em Jesus. Então, é hora de nós começarmos a buscar um encontro com Ele. E o encontro com Ele é, como diz os psicopedagogos e os psicanalistas, sair do ego e encontrar-se com o self. O que é sair do ego e encontrar-se com o self? Carl Gustav Jung dizia que uma rolha que sobrenada o oceano é o que nós vemos da criatura. O oceano é o ego, a rolha é o ego, e o oceano é o self. É necessário viajar para dentro do oceano para conhecer-me, para entender-me. E esse encontro com o self, diminuindo o ego, eu começo a encontrar-me com Deus e, evidentemente, compreender Jesus e os caminhos que nos levam à pacificação interior.
Você se referiu em nossa conversa a Paulo, né? E o caminho de Paulo para Jesus foi de muito esforço, muita determinação, E dor. muito sofrimento, né? Toda caminhada para Jesus se dá dessa forma, Alan? Eu creio que a dor ela é inerente à compreensão de quem a tem. Eu posso ter uma dor e tentar entender essa dor como natural dos meus passos na Terra. É importante aos nossos ouvintes entender o que se passa consigo e não bater de frente. Não ficar batendo de frente com o sofrimento. Não necessariamente eu tenho que ter dor para chegar a Jesus. Não. A gente chega ao amor, se quisermos, sem dor, apenas pelo amor. Mas como estamos distraídos, imperfeitos, o que acontece? A gente precisa da dor como uma injeção dolorosa, doída, para que a gente acorde e desperte para os reais valores da vida. A sociedade vive apressada, adormecida nos costumes, vivendo uma consciência coletiva amorfa quer dizer sem forma, seguindo os outros como se fosse uma análise crítica. E aí, relembrando Paulo de Tarso, para a sua pergunta, a resposta seria, para entender essa dor: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Desperta, ó tu que dormes, você que dorme nos costumes e nos vícios de uma sociedade perversa. Levanta-te entre os mortos que se seguram nesse meio insalubre. E aí você vai conseguir entender a linguagem divina, a linguagem de Cristo. E aí você será esclarecido. E aí a dor, ela será menor, mesmo aparentemente grande. E a dor sairá pelas portas dos fundos, envergonhada porque você não deu bola para ela. Você entendeu a dor. Como eu falei no programa anterior de vocês, por que não comigo? É entender que se é para mim, que venha. Eu acolho a dor e resolvo passar essa dor para o amor. Só eu conseguiria fazer isso. Ninguém conseguirá. Nem a esposa, nem o esposo, nem os filhos, não. É uma questão pessoal, de compreensão. O Joana de Anjos assevera que a maior enfermidade do mundo chama-se o desconhecimento de si mesmo. Hora de despertar, hora de alertar para a realidade da vida, a realidade do ser, e compreender os processos que nos acolhem, entendendo que a dor nada mais é do que um pingo de água no oceano, anunciando que está chovendo. Muito interessante. Muito obrigada, Alain. Muito obrigada pela sua participação nesse programa, pelo trabalho que você está realizando em nossa cidade nesse final de semana. Okay, eu que agradeço. Muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês que estiveram nos assistindo. Pedimos que fiquem para assistir a mensagem do Momento Espírita, que é sempre uma mensagem belíssima, e nos despedimos desejando muita paz. Já imaginou se todas as pessoas fossem idênticas a você neste mundo? Todos tivessem pensamentos iguais, sentimentos iguais, gostos iguais aos seus? Ninguém para lhe contrapor uma ideia, ninguém que contrariasse seus desejos, e muitos que agissem exatamente como você. E se todas as pessoas gostassem dos mesmos filmes, dos mesmos alimentos, das mesmas festas, dos mesmos times de futebol, dos mesmos carros e de frequentar os mesmos lugares? Será que a vida teria graça?
Ou será que isso seria um real motivo para a infelicidade? Imagine se todos vestissem roupas das mesmas cores, dos mesmos modelos, da mesma marca. Isso causaria tédio. Se todos fôssemos idênticos, não haveria graça nem crescimento. Nós precisamos uns dos outros para sermos felizes. Precisamos de pessoas que pensem diferente, que sintam diferente, que ajam diferente, porque é a soma das diferenças que produz a felicidade. Precisamos trocar experiências, discutir ideias, concordar e discordar. É essa dinâmica da vida que nos dá motivos para viver e crescer realmente. Por isso as diferenças são salutares, são incentivo e estímulo para o nosso progresso. A felicidade é uma propriedade do espírito, mas só é conquistada na vida de relação. As emoções que sentimos só são possíveis porque existe o outro. Se não houvesse o outro, não teríamos como avaliar nossos sentimentos. Sem o interrelacionamento, seríamos ilhas isoladas e a vida não teria sentido. Podemos afirmar então que a felicidade é uma conquista social. Por tudo isso, vale a pena pensar na importância das pessoas em nossa vida, por mais problemáticas que elas sejam. São elas que dão significado à vida e nos permitem a felicidade. Portanto, as pessoas são mais importantes que os bens materiais e o dinheiro. Imagine que você tivesse muito dinheiro, a casa de seus sonhos, com a mobília mais sofisticada possível, roupas maravilhosas e comida abundante. Mas tudo isso ao preço de nunca mais ver ou ser visto por qualquer ser humano. Você ficaria contente? Ou será que enlouqueceria? Só se é feliz em sociedade. Como disse o poeta Antônio Carlos Jobim, é impossível ser feliz sozinho. De que adianta ter beleza, dinheiro, bens, se não tiver olhos para contemplar a beleza, companhia para gastar o dinheiro e alguém para admirar nossos bens? Assim também acontece no campo dos sentimentos. De que adianta ter a mente mais brilhante, o coração mais afetuoso, sem ninguém para dividir esses tesouros? E somente podemos interagir dessa forma com outras pessoas. Não podemos trocar ideias com coisas ou animais. As coisas não interagem e os animais não trocam ideias. Restam os seres humanos. É com eles que construímos e dividimos a nossa felicidade. Por isso, é importante que o outro seja diferente. Não há crescimento sem antagonismos. Se todos fôssemos iguais, não haveria progresso. É na harmonia dessas diferenças que está a beleza da relação entre os seres racionais. Do Homo sapiens. Pense nisso. Analise sua vida de relação. Observe como o contato com as outras pessoas lhe possibilita ser feliz. E lembre-se sempre: as pessoas não são e nem podem ser idênticas a você. A felicidade não é um lugar aonde chegaremos um dia. É uma forma de vida. É uma maneira de caminhar.